discussão sobre cassar o mandato da deputada federal Carla Zambelli, que continua ocorrendo em plenário virtual do Supremo. A qualquer momento chega a notícia aqui da validação ou não da decisão de Moraes, tá? Que ordenou que ela perca o mandato. Isso tudo trouxe à tona o tema de como é que você lida com políticos condenados. No mundo, as abordagens entre os países são diferentes, envolvendo critérios claros sobre como punir os parlamentares em alguns lugares. E para explicar isso, o Diego Pavão, nosso editor de assuntos internacionais, é quem vem aqui. Para que a gente possa, Diego, a partir da nossa referência nacional, da Carla Zambelli, também projetar como é que isso é feito em outros países. Bem-vindo, Diego. Obrigado, Elisa. Bom dia para você, bom dia para quem acompanha o Live em Casa. O que a gente vê de forma geral, Elisa, é que em muitos países não existe essa ideia de que o Congresso, o Legislativo daquele país, dê a palavra final sobre tirar o mandato de um político ou não por causa de um crime, por causa de uma condenação. O que a gente vê é que a condenação criminal e o exercício do mandato são coisas separadas, não se misturam. E mais do que isso, muitos países colocam mecanismos justamente para que não haja um filtro político, que pode ser considerado político, na verdade, para cassar o mandato de um parlamentar. A gente separou, Elisa, 3 exemplos de democracias do Ocidente. Perfeito. Que falam sobre exatamente como eles caçam ou retiram o mandato de um parlamentar. Para a gente comparar. Exato. Eu comecei com a Itália, porque a Carla Zambelli está presa lá na Itália. Então, eu quis trazer exatamente o exemplo de como é lá. Quem decide a cassação de um parlamentar não é o parlamento, não é o Congresso, não é o Legislativo. É uma lei. E é uma lei que envolve uma cassação praticamente automática. É uma lei chamada de Lei Severino, foi aprovada lá em 2012, na Itália, e ela diz o seguinte: qualquer político que for condenado a uma pena superior a 2 anos de prisão, esse político perde o mandato automaticamente. O parlamento apenas declara a vacância do cargo, quer dizer, aquele cargo está vago, mas isso não é colocado para votação. É uma lei. E, inclusive, é interessante falar de alguns exemplos conhecidos desses casos nesses países. Se a gente lembrar, Silvio Berlusconi perdeu o mandato de senador dele na Itália justamente por causa de uma condenação. Berlusconi foi primeiro-ministro da Itália 4 vezes, depois foi integrar o legislativo, foi condenado por fraude fiscal em 2013, uma pena superior a 2 anos de prisão. Ele tentou reverter o efeito dessa lei para a condenação dele, para o caso dele, mas não conseguiu. Ele chegou a recorrer até a Suprema Corte do país, mas não teve jeito, ele perdeu o mandato justamente por causa da Lei Severino, que é essa lei de 2012 que tira o mandato do político de forma praticamente automática. E aí a gente chega ao exemplo do Reino Unido. É um exemplo muito interessante. O Reino Unido passou uma lei que diz o seguinte: só o povo pode tirar o mandato de um parlamentar. Então o que acontece é o seguinte: essa lei se aplica, no caso, para qualquer pena. Não existe um limite, um número de anos de prisão para essa lei se aplicar. O que acontece é que lá no Reino Unido, se existe um mandato de um parlamentar, se ele é cassado por algum crime, se ele é condenado por algum crime, esse mandato, a decisão vai para o povo, ou seja, lá no Reino Unido, as pessoas votam no seu parlamentar a partir do seu distrito. O que acontece é que, quando tem essa condenação, abre-se um prazo de 6 semanas. Nesse prazo, começa uma petição pública. Se 10% dos eleitores daquele distrito, ou seja, que votam naquele parlamentar, assinarem essa petição pública, ele também perde o mandato. Então, o poder para recolher, o Reino Unido, inclusive, chama isso de recall do mandato do parlamentar. Em 2019, teve um caso de uma mulher, de uma parlamentar condenada a 3 meses de prisão porque ela mentiu sobre quem estava dirigindo o carro numa multa de velocidade. Caramba. E ela foi condenada, e aí o povo no distrito dela, os eleitores, pediram o recall dela, precisava de 10%, ela teve 27% das assinaturas. Eu já preciso chamar a Mari Palma, mas antes a gente confere aqui o exemplo dos Estados Unidos. Rapidamente, nos Estados Unidos. É um modelo parecido com o do Brasil. Quem caça é a casa, tem uma votação na casa. Só que tem uma particularidade bem interessante no caso dos Estados Unidos. Eles falam em comportamento indecoroso, ou seja, não tem uma definição sobre se é crime ou não. Mas é interessante porque lá precisa de 2/3, ou seja, a maioria composta para caçar.
Se a gente pensar que os Estados Unidos, no sistema político, são majoritariamente um país com 2 partidos grandes, republicano e democrata, se a gente pensar num quórum de 2/3, Elisa, a gente entende que para caçar um parlamentar lá, precisa ter mais ou menos um consenso bipartidário, ou seja, os dois partidos precisam concordar em caçar aquele parlamentar. Que interessante visualizar o cenário internacional para trazer, inclusive, as reflexões em cima do caso. Aqui no Brasil, estamos atentos aqui à votação em plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Diego Pavão, muito obrigada. Obrigado, Elisa. Até mais.